sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, boa noite a todos. Então, hoje nós vamos tratar sobre escravidão. Que na realidade é um tema polêmico, como nós vamos ver, mas tem que ser discutido. Bom, vamos definir o que é escravidão. Escravidão é um hábito, uma atividade na qual uma pessoa assume, assente ou recebe o domínio sobre outra pessoa, como se fosse um direito sobre o fruto do trabalho do outro e sobre a liberdade. Segundo os padres da Igreja, segundo Santo Agostinho, a escravidão entrou no mundo pelo pecado, né? E, na realidade, é uma consequência acidental dele. E, então, desde que o mundo é mundo, teve escravidão, e até hoje, né, tem umas escravidões disfarçadas. Umas escravidões disfarçadas, mas sempre teve escravidão no mundo até a abolição no século XIX. No século XX ainda teve alguns lugares, teve alguns outros casos. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, teve também. Então, uma coisa inerente, infelizmente inerente aí na história da humanidade, né? O Império Romano era um império bastante escravocrata, assim como entre os gregos. Embora o Império Romano, o tratamento do escravo variou muito, desde muita violência contra os escravos até melhorar muito. Quem comenta isso é aquele autor inglês, que ele é um dos melhores estudiosos do Império Romano, que é o Gibbon, né? Edward Gibbon. A gente vê interesse sobre o Império Romano, acho que é um dos melhores livros que tem. Ele que comenta sobre isso. Um livro excelente, vale muito a pena. Entre os gregos também. Aliás, entre os gregos, uma curiosidade, os sofistas, que então só falavam bobagem, segundo Sócrates e outros, e segundo os filósofos que sabiam pensar para valer, alguns sofistas eram contra a escravidão. Um dado curioso e também fazer justiça que nesse ponto alguns aí acertaram. E infelizmente, né, Aristóteles, Platão defenderam a escravidão. Bom, aí quando a Europa inteira se converteu, aos poucos a escravidão foi sumindo. Aos poucos foram feitas legislações protetivas contra, defendendo os escravos, quer dizer, contra os abusos. Não foi abolida de uma hora para outra a escravidão na Europa medieval. E primeiro foram garantidos que o escravo não pudesse ser vendido fora da sua pátria. Depois o escravo teve o direito de aos domingos, né, para poder ir na missa, tinha direito aos sacramentos. Também tinha normas pesadas para senhores que maltratassem os escravos. E também era proibido que fosse vendido escravo para judeus e pagãos, para ele não perder a fé. E teve vários santos, né, que ficaram famosos por defender os escravos, como São Germano de Paris e Santo Amândio. Santo Amândio era da onde hoje é a Holanda. E outros também, são só dois casos. Quem tiver interesse sobre a escravidão na Idade Média, nessa primeira fase, tem um livro muito bom no site de Kurth, Kurth. Bom, as medidas que foram tomadas contra a escravidão, além do conversão, claro, a Europa inteira foi se convertendo e viu-se que não tinha mais sentido ter escravidão, porque é uma coisa contrária à fé católica. Mas é interessante observar que na carta de São Paulo a Filémon, ele fala para o Onésio voltar para a casa de Filémon, não fala para o Onésio ir embora. Esse é um detalhe que depois nós vamos ver que vai ser explorado para dar justificativo para determinados casos. Bom, só para dar um exemplo de medidas que condenaram, de eventos que condenaram a escravidão na Idade Média. Então houve um concílio regional em Lyon, em 570, que condenou a escravidão de homens livres, mas esse é um dos primeiros que teve de condenação. Mas na época de Carlos Magno ainda havia escravidão
na Europa. Tanto é que ele dá recomendações para tratarem bem os escravos. Depois nós temos uma admoestação do Papa para os nobres lá da Sicília, século VIII, IX, contra a escravidão. E temos uma proibição do concílio, esses concílios eram concílios regionais, né? Não era um concílio ecumênico, tinha muito concílio regional na Idade Média, de Londres, Lyon, Toledo e outros. O de Londres proibiu definitivamente a escravidão no século XII, e é interessante observar que os concílios regionais de Toledo, inclusive algum deles presididos pelo Santo Isidoro, grande santo, davam prescrições de tratar bem os escravos e determinadas normas protetivas. Então, significa que havia escravidão entre os visigodos, católicos, né? E assim foi, aos poucos foi, mas no século XIII, e aí que a história começa a ficar polêmica, porque normalmente a gente aprende que a Idade Média aboliu totalmente a escravidão, e não é verdade. Eu não estou falando da servidão. Servidão não é escravidão, não é tema desse assunto, mas estou falando da escravidão como tal. Na realidade, ela ainda continua existindo ao longo de toda a Idade Média, mesmo no auge da Idade Média, século XIII, no Mediterrâneo. Então, em lugares como Espanha, sul da França, Itália, havia escravidão. No meio do século XIII? Não, no século XI já tinha registro, em lugares como Gênova e Veneza, e na Península Ibérica também. Em Marsella também tem registro de tráfico de escravos, mas o grande centro forte é a Península Ibérica, aí que eu vou explicar. Quem quiser estudar isso, tem um autor que fez um estudo impressionante, um autor espanhol, sobre a escravidão em Valência. Eu acho que a tese de doutorado dele tem 1.800 páginas. É um trabalho assim, fenomenal, um trabalho realmente impressionante. Foi de lá que eu tirei que eu acabei aprendendo, que na Idade Média então havia uma marginal. Tá, eu tenho ela em PDF. Quem quiser, depois eu dou o link. Trabalho realmente colossal, um trabalho de primeira. Inclusive, ele dá o nome dos escravos que foram vendidos, quem comprou, quem vendeu. Um trabalho, assim, surpreendente. Interessante as conclusões dele também, que depois eu vou comentar. E no século XIII, as 7 partidas, que é um documento da Península Ibérica, comentava sobre escravidão. Então, havia escravidão. Agora, por que havia essa escravidão na bacia do Mediterrâneo? Não havia, por exemplo, no centro-norte da França, e não havia, por exemplo, na Alemanha, e não havia mais na Inglaterra. Por que havia isso? Tinha 2 lógicas. Uma era a lógica da Península Ibérica e a outra do Mar Negro. Então, vamos começar primeiro com a realidade da Península Ibérica. A Península Ibérica estava em guerra contra os muçulmanos. É uma guerra que começou com a invasão dos muçulmanos, em 711, e depois a reconquista começou em 722. Só terminou em 1492. Então, foi uma guerra de 800 anos, uma guerra que os católicos e muçulmanos viam como interminável. E mesmo depois de 1492, continua a guerra no Mediterrâneo, fora da Península Ibérica, e no Extremo Oriente com Portugal, e no Oriente Próximo também. Então, havia uma guerra, ou eles pensavam que era uma guerra que não terminava nunca, que já durava, para se ter uma ideia, a pacificação no Mediterrâneo dos conflitos entre católicos e muçulmanos só terminou com a conquista de Argel, em 1830. Então, para você ter uma ideia, que é uma guerra que durou 1000 anos, né? Mais de 1000 anos. Quer dizer, é uma coisa assim, que interminável. Então, aí, quando a França conquistou Argélia, pacificou o Mediterrâneo, acabou. Mas então era uma guerra interminável. Agora, uma guerra interminável, o que se faz com os prisioneiros? Qual que era a lógica, por exemplo, dos católicos que venciam uma batalha e pegavam os cativos sarracenos, ou mouros, como eles chamavam. Ora chamavam mouros, ora sarracenos, que eram os muçulmanos. O que eles podiam fazer? Uma opção, matar. Outra opção, devolver para o mundo islâmico. Aí o que aconteceria? Eles se rearmariam e atacariam de novo o católico. Então essa não era a opção. Outra opção,
prendê-los numa masmorra e trancá-los para o resto da vida. Não era um hábito a prisão, e também isso não seria julgado como uma coisa caridosa. A quarta opção parecia ser a mais viável, que era tornar os cativos de guerra como escravos. E a conclusão do Palácio sobre isso é que se visava a salvação das almas. Claro, porque aí o cativo teria a chance de se converter à fé católica e os filhos dos cativos também, já que o escravo tinha direito a ter família e tinha direito de testamento também, isso que é interessante. Isso dado na Idade Média, os romanos não davam esse direito para os escravos, claro. Então, isso daí, então... Eu acho que não. Não, isso foi um direito que eles conseguiram na Idade Média. E aí os escravos tinham o direito de testar. Então, tendo em vista a salvação das almas, tendo em vista a necessidade de uma guerra perene contra os sarracenos, então a escravidão foi tolerada. Então, por isso que havia um comércio de escravos da Península Ibérica, que portugueses e espanhóis pegavam esses cativos, ou ficavam com ele, ou eles revendiam para lugares como Marsella, Veneza e Gênova, que eram grandes centros de comércio. Então, essa era uma lógica. Por que havia escravidão entre os católicos na bacia do Mediterrâneo? A outra lógica era a lógica do Mar Negro. O Mar Negro era um centro de comércio de escravos, que não tinha nada a ver com os católicos. Tanto é que a palavra escravo vem de eslavo, né? Em inglês é muito fácil, slave e slave. Em francês também, em árabe também. Então, por quê? Porque havia um forte comércio de eslavos que eram escravizados e vendidos para os islâmicos. Então, havia um fluxo de escravos forte do Mar Negro em direção a lugares como o norte do Marrocos, Córdoba, enquanto era controle muçulmano, Cairo e Bagdá. Que aí os eslavos, eles tinham guerras perenes lá, era um bando de selvagens entre eles mesmos, e aí então o vencedor da guerra, isso acontecia com os africanos, como nós vamos ver. Então o vencedor recebia então o cativo como fruto de ter vencido a guerra e revendia para terceiros. Quem que eram os principais comerciantes? Não era só os islâmicos, eram os judeus também. Os judeus tinham eles eram muito importantes nesse comércio de escravos na Idade Média. Porque como a igreja não perseguia os escravos, os judeus, então eles tinham livre trânsito desde Lisboa até o Mar Negro. Então eles conseguiam ser grandes traficantes de escravos. E eles próprios também tinham escravos também. Então, aí o que aconteceu? Aí o que tem a ver os católicos terem com esses escravos no Mar Negro? Aconteceu quando Gênova e Veneza começaram a ter colônias no Mar Negro. E aí tiveram contato com esse ambiente de escravidão. E aí eles acabaram, então, sendo comerciantes de escravos, comprando escravos. Essa prática também foi tolerada, por quê? Porque qual que era o destino de um escravo islâmico do Mar Negro? Ou ser vendido para muçulmano, e aí perder a fé e morrer e ser maltratado. O lugar onde os escravos eram mais maltratados era no mundo islâmico. Ou eles poderiam ficar em ambiente católico, claro, também visando a salvação das almas. Então, por isso foi tolerado, tanto no ambiente de guerra da Península Ibérica, isso foi tolerado, tendo em vista a salvação das almas, assim também aquele ambiente de comércio que Gênova e Veneza, principalmente, compravam escravos islâmicos, também foi tolerado tendo em vista a salvação das almas, que seria melhor eles ficarem morando em ambiente católico, mesmo sendo escravos, do que serem escravos no mundo islâmico. Então, essa era a lógica dupla. A lógica da guerra e a lógica da salvação das almas com o comércio intenso que já havia lá. Então, aquela noção que nós temos de que a Idade Média teria abolido totalmente a escravidão é falsa. Não tem, no Mediterrâneo havia. E tem um documento dizendo que em Jerusalém teve escravidão também, feita pelos cruzados, lá com a mesma lógica. Quando eles conquistaram Jerusalém, lá tinha um monte de escravos. O que eles vão fazer com os escravos? Então eles retiveram os escravos para eles. Teve uma consulta ao Papa, cujo nome esqueci, acho que eu não anotei, e o Papa autorizou essa escravidão em Jerusalém, também tendo em vista a salvação das almas. Então, então havia essa escravidão na bacia do Mediterrâneo. Quando Portugal começou
ao fazer a expansão ultramarina, Portugal era um grande centro de escravos dentro da lógica da guerra com os sarracenos. Quando Portugal começou, então, a fazer o tráfico atlântico, primeiro pela Guiné, depois pelo Congo, depois por Angola, já havia essa lógica e essa mentalidade de escravidão entre os católicos, tendo em vista a salvação das almas. Então, os papas autorizaram Portugal a manter essa escravidão. E não foi só um papa, não. Foi aprovado por Papa Nicolau V, Calixto III, Xisto IV e Leão X. E tem uma disposição de um Papa falando que ele proibia a escravidão em guerra injusta, mas não na guerra justa. Então foi aprovado por 4 papas a escravidão, e o Afonso, o Henrique o Navegador, que ele próprio iniciou a escravidão, ele foi elogiado pelos papas como grande figura missionária. E os comentários sobre Henrique o Navegador, quando ele comentou sobre a própria escravidão que ele disse que fez tendo em vista a salvação das almas também. Só é claro nas crônicas de Zurara, que eram as crônicas da época, bom, toda a crônica da época, falei um pleonasmo. Eram as crônicas, então, que comentaram sobre as viagens que o Henrique o Navegador ordenou. O Henrique o Navegador não navegava, né? Navegou muito pouco. Quem navegava eram os vassalos deles e escudeiros dele. Então, quando Portugal, então, começou a fazer a escravidão atlântica, ele não recomeçou, ele não deu origem a uma nova fase, ele apenas continuou o que havia na bacia do Mediterrâneo. Então, não houve solução de continuidade entre a escravidão do Mediterrâneo, feita por todas aquelas cidades do Mediterrâneo, e a portuguesa. Houve uma continuação com a mesma lógica, salvação das almas. E isso daí vai manter a lógica da escravidão e a tolerância da igreja com ela, até o século XIX. Aí poderiam perguntar, por que então condenaram violentamente a escravidão dos índios? Porque a lógica era muito diferente. O índio ele podia ser livre e católico, e o escravo africano não. Então não tinha como justificar a escravidão do índio. Embora teve muito abuso aqui no Brasil e também na América Espanhola, claro. Se nós formos ver os comentários de São Pedro Claver, que foi o apóstolo dos escravos, ele saudava os escravos que chegavam em Cartagena de Índias e dizendo que eles poderiam aqui, então falando aqui na colônia espanhola, salvar as almas e que lá na África eles iam se perder. Quer dizer, o São Pedro Claver não liderou revolta de escravos, não falou que era um absurdo. Ele batizou mais de 300 mil escravos, para você ter uma ideia. Um gigante. E ele não lutou contra a escravidão. O que ele fez era saudava, tratava bem os escravos, ministrava os sacramentos e ainda dizia que lá, junto com os espanhóis, eles teriam chance de salvar as almas, seriam melhor tratados que na África. E é verdade, porque os escravos que vinham da África para a América, eles não eram livres lá, eles já estavam escravizados lá. Porque a África vivia em guerra interminável. Então a tribo vencedora escravizava os vencidos e vendia esses escravos para os mercadores, para os traficantes de escravos. Então se trocava uma escravidão na África por outra na América. Não é que eles viviam bem lá, livres e tal. E mesmo, aí poderiam falar, mas isso alimentou as guerras entre tribais. Verdade, houve um recrudescimento justamente que o tráfico acabou então fomentando. Embora houvesse antes, aumentou, isso daí não é verdade. Mas dizer também que era livre não era. Havia um forte tráfico de escravos, mais uma vez em direção ao mundo islâmico, feito pelas caravelas do deserto. Estima-se que de cada 10 escravos que cruzavam o deserto do Saara, só um chegava vivo depois de X anos, não lembro mais. Então era um massacre, era um genocídio o tráfico de escravos em direção ao Saara. Então,
era muito melhor para o já escravizado africano ser vendido para o Brasil do que ser vendido para o mundo islâmico. Não era uma opção ele ficar livre na África. Essa era uma coisa de exceção. As cartas e os estudos desse tempo de escravidão diz que os missionários justificavam o tráfico de escravos tendo em vista a salvação das almas. Isso aí é textual deles. Aqui no Brasil, o padre Antônio Vieira dizia, os missionários em Angola defendiam o mesmo, e outros também falavam isso, que o tráfico de escravos, na realidade, salvava a alma do africano. Tem um livro que comenta, entre outras coisas, cita exatamente nesse tema, que é um livro muito bom, chamado Trato dos Viventes, de Alencastro, que tem essas citações, bem interessante. E, para deixar claro, a escravidão não era só do homem branco contra o homem negro, isso aí também é uma lenda. Houve escravidão de branco contra branco, de negro contra branco, então era uma coisa multirracial. Isso aí, a escravidão não se liga ao racismo como hoje a propaganda quer dizer, se escravizou por racismo. Não tem essa lógica. Havia muita escravidão de branco no Mediterrâneo, feita pelos muçulmanos, a ponto de, no começo das navegações inglesas, havia mais escravo inglês do que escravo senhor de escravos, do que inglês senhor de escravo. Havia mais inglês escravo no norte da África do que africano escravo nas colônias inglesas, para você ter uma ideia. Porque depois se desenvolveu um comércio de escravo, iam barcos muçulmanos que literalmente atacavam a costa da Irlanda e da Inglaterra e pegavam as pessoas na marra e revendiam como escravos no Mediterrâneo. E durante um tempo na Irlanda até muita gente não queria mais morar no litoral por causa disso. Então houve forte escravidão branca, de eslavos, de ingleses. Então essa lógica racista não se sustenta. Bom, vieram para a América 10 milhões de escravos pelo tráfico atlântico. A maior parte deles veio para o Brasil. O que, aliás, como o comércio de escravo, o escravo era um item caro, então isso aí prova que a colônia do Brasil era rica, né? Então, não tem lógica que ter recebido o maior número de escravos sendo um item caro, né? Então já derruba a tese da colônia, que o Brasil teria sido uma colônia pobre. E aí vem um trabalho de um americano muito interessante, chamado Frank Tannenbaum, que estudou muito o tráfico do Atlântico. Aliás, ele é uma grande referência disso. E ele comenta muito sobre o tráfico e a diferença que havia na escravidão de holandeses, ingleses e a escravidão de portugueses e espanhóis. Então ele diz claramente que quem tratava pior os escravos aqui na América eram os holandeses, e de fato. Outros também comentaram isso. Lugares como Suriname e o Caribe eram um horror, era o pior lugar para os escravos. Depois quem tratava pior eram os ingleses, depois os franceses, depois os espanhóis, e na visão do Tannenbaum, quem tratava melhor os escravos era Portugal. Isso é dele. E ele diz também que, enquanto nos Estados Unidos o escravo não tinha direito nenhum, e mesmo o ex-escravo também não tinha direito nenhum lá, sempre foi visto como segunda classe, e na Espanha, em Portugal e também na França, a França tinha o Código Noir, que dava um monte de direito para os escravos, e lá na Inglaterra, nas colônias inglesas, nas colônias holandesas, o escravo não tinha direito nenhum. E aqui, em ambiente católico, tinha um monte de normas tendendo a proteger o escravo, tendendo a proteger a vida, quando punindo o senhor que matasse o escravo, ou mesmo que maltratasse. O escravo tinha um direito à alforria, tinha vários direitos. A alforria, em alguns locais dos Estados Unidos, era proibida, para você ter uma ideia. Era proibido o senhor dar alforria para o escravo, mesmo se ele quisesse. Outros locais punham umas taxas enormes para impedir a alforria. Então, a sujeira que era nesses locais. E mesmo se o fulano conseguisse sair da escravidão, ele também não ia ter todos os direitos dele.
ele podia ser reescravizado, era comum ser reescravizado lá nas colônias americanas, nas 13 colônias. E o que acontecia? Muitos escravos fugiram para a Flórida, que era a colônia espanhola. Então, a Flórida era cheio de escravos que fugiram da Virgínia e da Geórgia. Quando os Estados Unidos conquistou a Flórida, foi um horror. Quando comprou a Flórida, foi um horror. Eles fizeram um massacre de negros no norte, lá no chamado Forte Negro, e reescravizaram todo mundo, todos os negros. Foi uma coisa totalmente criminosa, que pouca gente comenta. Então eles gostavam de fugir. Quando teve a guerra americano-mexicana também, muitos escravos fugiram para o México também. E com isso, com a alforria muito mais comum no Brasil, na Espanha, você vê uma diferença de números que são realmente impressionantes. Aqui no Brasil, quando teve o auge da escravidão em Minas Gerais, havia 10 vezes mais escravos alforriados do que em qualquer outra colônia da Inglaterra. 10 vezes mais. E olha que o Brasil é o lugar que mais recebeu escravos. Quando teve a libertação de escravos no Brasil, tinha 700 mil escravos. Quando teve a libertação de escravos nos Estados Unidos tinha 4 milhões de escravos. Uma desproporção enorme. E o Brasil recebeu muito mais escravos que os Estados Unidos. Então, a lógica é que aqui o Brasil, a alforria era uma coisa geral. Tem uns estudos de um historiador, que eu esqueci o nome, fez um estudo da escravidão no Paraná. E ele comenta a quantidade de testamento, como era uma coisa assim, praticamente quase regra, de o dono do escravo dar como testamento a liberdade para o escravo, a alforria. Era uma coisa completamente, assim, quase regras. Não vou falar que é 100% porque nunca é, mas era assim uma coisa completamente habitual, coisa que seria impensável nos Estados Unidos. Totalmente impensável. E ganharam. Não, isso não dava. Mesmo o ex-escravo não tinha direito nenhum, não podiam nem andar a cavalo, para ter uma ideia. E aqui e depois aqui tinha outras entidades caritativas que protegiam os escravos. A Santa Casa de Misericórdia, as Irmandades Religiosas, as ordens terceiras, era muito comum elas comprarem liberdade de escravos, elas pagavam pelo enterro do escravo, etc. Então, a atividade caritativa, não só no Brasil, mas em outros lugares da colônia portuguesa, era muito intensa na forma de proteger ou dar liberdade para o escravo. O Charles Boxer, o Charles Boxer é crítico ao Império Português, então tudo que ele fala acaba tendo um valor muito, muito bom. Né? Então ele comenta, que ele nunca viu uma norma tão protetiva de escravos quanto a norma de Macau, que foi a colônia portuguesa lá. Tinha a norma da Santa Casa de Macau, diz que tinha que tratar o escravo bem, dar boa comida para ele que ele ficasse feliz. O Charles Boxer comentou, isso aí nunca teve em nenhum outro lugar do mundo. Então, havia uma diferença enorme entre tratamento de escravo entre protestantes e católicos. Aí poderiam falar, mas e os pelourinhos que tinham aqui? Claro, nós não estamos aqui romantizando a escravidão. Lógico que teve o pelourinho, lógico que teve abuso, mas é importante também diferenciar uma coisa da escravidão que veio da África, que também não é comentado, que não eram só os vencidos em guerra que eram escravos, eram criminosos também que eram tornados escravos. Então, por exemplo, se o fulano lá no Congo, ou na Guiné, ou no Benin, que a escravidão era extremamente organizada, o comércio escravo era muito intenso, se alguém cometesse um crime no Benin, ele era tornado escravo e era vendido como escravo. Ora, se ele era assassino na África, vai ser assassino aqui, claro. Se ele era bandido na África, vai continuar sendo bandido aqui, claro. Então, aí se vê que muito da lógica de punição de escravos que havia aqui era de bandidos mesmo. De bandidos, porque eles traficavam bandidos também. Traficavam bandidos. E o clima lá na África era assim de uma sujeira, os comentários. Na África, então, que pouca gente gosta de divulgar, mas lá também havia muito sacrifício humano, havia mercado de carne humana na África, em alguns locais,
E o comércio de escravos, muito do comércio de escravos, era voltado justamente para sacrifício humano. Então, um rei lá, ou algum sacerdote, ia no mercado, comprava escravo para fazer um sacrifício humano. Para fazer um sacrifício humano. E aí tem um autor muito bom, que é espanhol, cujo nome eu esqueci, que quando os portugueses e missionários católicos, quando chegaram e viram toda essa sujeira, ele também reforçou o argumento dele, não, o tráfico de escravos tem que deixar, porque para eles ficarem livres dessa sujeira aqui, não tem jeito. E lá em Angola, as missões eram financiadas pelo tráfico de escravos. O Angola era sustentada lá pelo tráfico de escravos. Inclusive o seminário de Angola, que enviava padres negros aqui para o Brasil para ajudar na evangelização dos escravos aqui, era financiado pelo tráfico de escravos. Havia, então, uma interação forte da igreja com a escravidão. Aqui no Brasil e também no Peru, no México, conventos tinham escravas. Conventos de mulheres tinham escravas e padres também tinham escravos. Os jesuítas tinham escravos. É lógico que isso aí teve vários debates, por exemplo, os dominicanos eram muito mais contra do que os jesuítas. O padre Sandoval, que ficou um tempo junto com São Pedro Claver, trocou correspondência com um missionário lá em Angola, cujo nome eu esqueci, ele tinha visão oposta, dizendo que deveria interromper o tráfico de escravos. Então havia um debate nesse sentido. Mas a visão majoritária era contra o escravo. Não, ficou contra com o tempo. É lógico que havia então um debate, mas a doutrina dominante era que deveria se tolerar a escravidão, tendo em vista a salvação. Isso em todo lugar, no Japão também. No Japão também havia escravidão, principalmente escravidão voluntária. Como é que alguém quer se tornar escravo? Escravidão voluntária é uma coisa que sempre teve, desde o Império Romano, desde antes, até quando a escravidão acabou. É só imaginar períodos de carestia ou de guerra. Então a pessoa está passando fome, ela se vendia para outro para não morrer de fome. Era uma lógica, claro. Isso aí sempre teve. A escravidão voluntária sempre teve, era prevista pela legislação das 7 partidas da Península Ibérica, e era uma coisa que sempre teve. Aqui no Brasil também tinha previsão de servidão voluntária. Havia índios que fugiam da tribo por causa dos maus tratos, coisa também mal comentada. Havia muitos abusos das piores sortes possíveis contra adolescentes nas tribos, e muitos dos adolescentes aqui fugiam e se vendiam para os portugueses que não toleravam mais os abusos. Umas coisas que ninguém comenta mais. Eu não vou falar os tipos de abuso, porque não dá. Nem dá para comentar. E lá no Japão também havia lógica da escravidão voluntária. Quando os portugueses chegaram lá, o Japão estava numa guerra civil. E havia muita escravidão voluntária. Os japoneses, principalmente jovens, se entregavam para se escapar, para não morrer de fome. Quando os portugueses chegaram lá e se depararam com a escravidão, eles também, na mesma loja, também tomaram os japoneses como escravos. E houve uma consulta para Roma, dizendo se eles poderiam manter os japoneses como escravos. E a resposta foi positiva. Foi positiva. Quer dizer, deviam mantê-los como escravos, tendo em vista, mais uma vez, a salvação das almas. Quando Mateu Ricci, missionário na China, e havia escravidão em Macau, e havia fuga, às vezes, de escravos de Macau, iam consultá-lo, os escravos. E ele falou assim, volta para a casa do seu senhor. E aqui você vai perder sua alma. Lá em Macau você não vai perder. Na mesma lógica de São Paulo. São Paulo era usado, a carta de São Filema, São Paulo era usada como argumento. Que sempre tendo em vista a salvação. A salvação das almas era uma coisa que nos documentos era sempre citada. Já que o princípio máximo da igreja é a salvação das almas, não é a liberdade. O último artigo do Código de Direito Canônico diz que o princípio máximo da igreja é a salvação das almas. Bom, aí avançando então na lógica, então, que... e quanto aos índios, a escravidão foi proibida, tanto o documento papal e também documentos de reis. Aqui em Portugal, a escravidão de índio terminou de toda forma em meados do século XVIII, terminou em Macau também na Índia,
e ficou restrita aqui no Brasil e Angola e Moçambique, nos pós-africanos. No século XVIII já não tinha mais escravo de nenhuma sorte de índio e nem nas Índias, só havia aqui no Brasil e na África de escravidão. E havia várias normas de reis espanhóis. Os reis espanhóis foram mais firmes que os reis portugueses na condenação da escravidão indígena. Então havia várias normas protetoras e punições para quem escravizasse o índio. Aí entre os religiosos que tinham escravo era excomungado o religioso que maltratasse escravo. Porque também havia uma lógica também dos religiosos terem, principalmente jesuítas, ter escravo, porque eles recebiam muitas doações. E doações de fazendas, né? E essas fazendas tinham escravo. Então, eles tinham essa lógica, não tinha como não ter não estar envolvido com isso. Por exemplo, lá os jesuítas receberam praticamente o sul do Piauí inteiro, dado por um português que doou todo o português, esqueci o nome dele, um grande fulano esquecido pela historiografia, que pena que eu esqueci o nome dele. Ele saiu lá de Mafra, ali ao norte de Portugal, resolveu, adentrou no sertão do Nordeste e conquistou toda a Gurgueia, que é o sul do Piauí. Aí quando ele morreu, ele deixou tudo para os jesuítas, enormes fazendas de gado, uma grande figura. Então, eles recebiam muitas doações de escravos. Aqui o Mosteiro da Luz foi construído com mão de obra escrava, cedido pelos fazendeiros. E o Santo Antônio de Frei Galvão não criticava a escravidão também. O pai dele também tinha escravo, ele viu o pai no céu. Então, era uma lógica, o Brasil era uma sociedade escravocrata. O sonho de todo escravo era ter escravo. Se um dia ele fosse livre. E aqui no Brasil teve escravo que tinha escravo. Né? E tinha escravo que chegou a ter 3 escravos. Né? As crônicas dizem isso, escravo com dono. Não é que era ex-escravo, era escravo que chegou a ter escravo. No século XIX, a lógica do tráfico de escravos para a América para a salvação das almas perdeu totalmente sentido. Por quê? Porque a África passou a ser alvo da colonização europeia, passou a ser alvo de missionários locais em grande escala. Então não havia mais sentido em ter esse tráfico de escravos como justificativa. E aí então houve um empenho dos papas, inclusive, e mais dos religiosos, falar que agora já tinha perdido totalmente o sentido de ter essa justificativa. E aí, aos poucos, a escravidão foi sendo abolida em todo lugar. O Brasil foi um dos últimos, mas já vimos com uma forte carga de alforriados. Duas razões, uma razão e uma secundária para o Brasil ter demorado tanto para abolir a escravidão. Uma foi a Revolução Industrial, né, que ninguém comenta. Quando chegaram os documentos da Revolução Industrial aqui para o Brasil, eles falaram assim, olha, é melhor manter a escravidão do que ter a Revolução Industrial. Pô, o que tem a ver uma coisa com a outra? A comparação aqui no Brasil dizendo, o escravo trabalha menos que o operário inglês no século XIX. Era verdade. O escravo no Brasil no século XIX não trabalhava sábado e domingo. E lá na Inglaterra, o operário tinha um dia por mês de folga, um dia por mês. Hein? Então, a Revolução Industrial, na realidade, ela escravizou o próprio povo. Então, não se via como sentido trocar uma coisa por outra. E aí tem uma malandragem que eu vou comentar. Quando a Inglaterra, né, supostamente, então, liderou os movimentos de libertação do escravo, olha que país bondoso, pela liberdade e tudo, um monte de leis, até colocou barcos para prender traficantes de escravos, é verdade, colocou mesmo, muitos foram presos. E quando terminou o tráfico de escravos na África, dois reis africanos protestaram. Né? O rei do Congo mandou uma carta para o rei de Portugal falando que era um absurdo o fim do tráfico de escravos, como é que o rei ia sobreviver, era contra as tradições do reino do Congo não ter negócio com escravos, aquilo era um absurdo. E outro rei do Daomé, que mandou uma carta para a rainha Vitória, dizendo para ela voltar, para liberar o tráfico de escravos, porque fazia parte das tradições dele, das honras do povo e tal. Então você vê que o africano
tinham uma mentalidade escravocrata também. Eles viviam disso, fazia parte das tradições dele manter a escravidão. Depois que acabou o tráfico, continuou tendo escravidão na África, né? Só acabou mesmo a escravidão na África quando os europeus dominaram tudo. Aí acabou a escravidão. Aí foi na base da marra, acabou. Ninguém está proibido o tráfico de escravo. Quem for contra vai para a cadeia. Teve até guerra contra o traficante de escravos. Os belgas fizeram guerra contra o Tipo-Tipe. Acho que ele chamava Tipe-Tipo. Um fulano horroroso, um muçulmano horroroso, que era dono de um exército particular e era o maior traficante da África. E aí os belgas fizeram guerras, venceram, mataram o filho dele na guerra, ele conseguiu fugir. Então, muitos locais, o tráfico de escravos acabou na base da guerra, na base da força mesmo. Já que eu defendo a tese que a colonização europeia no século XIX na África foi boa, o que foi criminoso foi a descolonização. E, aliás, um bem que eles fizeram foi acabar com o tráfico de escravos. E onde é que está a malandragem aí que eu vou falar? Está a malandragem, claro, tinha que ser da Inglaterra, né? Que a Inglaterra encontrou um subterfúgio para manter uma certa mão de obra barata. Porque quando acabou o tráfico de escravos, muitos locais precisavam de mão de obra barata. Caribe, Austrália, mesmo México, Peru, precisavam de mão de obra. África do Sul, já que tinha proibido o tráfico a escravidão na África do Sul, eles estavam precisando de mão de obra barata, e não podia ser o próprio africano como escravo. Então, aí a Inglaterra desenvolveu dois subterfúgios, que eram os coolies e os blackbirds. Os coolies eram uma escravização disfarçada de indianos e chineses. Então, negociantes ingleses iam para a China e para a Índia, que eram dois lugares miseráveis, e aí ofereciam contratos de trabalho para o Canadá, Estados Unidos, Chile. O Brasil não participou disso. E outros locais que precisavam, África do Sul, por isso que a África do Sul tem indiano, por isso que o Suriname tem indiano, por isso que o Chile tem, o Peru e o Chile tinham chineses. Então, e aí os chineses e indianos assinavam, mas eram contratos totalmente fajutos, ridículos. Aí jogavam esses chineses e indianos em barcos, nos mesmos barcos que foram os africanos, e iam trabalhar nesses locais em condições análogas de escravo. Então, nos Estados Unidos, eles eram extremamente maltratados, os chineses. No Canadá também, viviam tudo em gueto. Isso aí foi feito pelos ingleses. Para não dizer que era escravidão, eles forjavam esses contratos. Agora, lá no Pacífico, foi na cara dura. Aí foi escravidão mesmo. Mesmo proibida, a Inglaterra fez vista grossa para os próprios traficantes ingleses e aí aplicaram o blackbirding, que era aí nas ilhas do Pacífico, simplesmente capturava lá os povos lá e revendiam em outros locais. Foi mais localizado. O coolie era China e Índia para a África e América. Agora o blackbirding foi mais local, foi de direção de algumas ilhas para o Fiji, para a Austrália e para a Nova Zelândia. E aí o coolie e o blackbird duraram até 1930. Pra você ter uma ideia. Até 1930 teve essa escravidão disfarçada aí, que o Brasil, felizmente, não participou. Isso daí é uma coisa que ninguém comenta, né? Os coolies e os blackbirds. Bom, acho que está na hora de terminar. Vou fazer aqui, então, um resumo e aí depois para perguntas. Então, reuni aqui em 7 pontos para deixar bem claro. Primeiro ponto, a igreja lutou contra a escravidão, mas de modo ponderado, considerando as particularidades locais. E era realmente o melhor a ser feito. Se qualquer abolição abrupta da escravidão ia gerar algum problema. No Brasil gerou problema. Segundo ponto, a igreja sempre teve como valor mais alto a salvação das almas, estando até mesmo superior à liberdade física. Terceiro ponto, na Idade Média Católica, aos poucos a escravidão foi sendo eliminada e a servidão não era escravidão, mas continuou havendo uma escravidão marginal no Mediterrâneo. A escravidão era a regra nas regiões não cristãs que circundavam o mundo católico na Europa. Entre os vikings, por exemplo, havia escravidão.
entre os eslavos, judeus e principalmente os muçulmanos, que eram os maiores consumidores de escravos do mundo. Também os persas também, e a Índia também. A Índia também, o grão mogol também comprava escravos também. Quinto, quando Portugal iniciou a escravidão atlântica, era em continuidade com a do Mediterrâneo. Ela foi aprovada pelos papas, tendo em vista o contexto da guerra contra os sarracenos e a salvação das almas. Sexto ponto, os escravos tinham mais direitos e eram mais alforriados em ambiente católico e mais bem tratados que em ambientes protestantes. E, mesmo depois do fim da escravidão, ela ainda existiu de forma camuflada nos coolies e nos blackbirds. Hoje o tráfico era dominado pelos ingleses. E quando houve a descolonização da África, a escravidão voltou, né, no mundo muçulmano. Mauritânia, mesmo a Arábia Saudita tiveram escravidão até os anos 1960. Pronto. Dúvidas? Bom, tem na China, né, uma escravidão industrial, né, um pouco direito para os trabalhadores. Diz que ainda tem na Mauritânia. Teve na Segunda Guerra Mundial, né, os soviéticos escravizaram soldados alemães e até mesmo alguns americanos também. Engraçado que os Estados Unidos não protestou contra isso nas negociações, né, uma vergonha. Porque o Stalin, quando teve teve americano que foi parar no Gulag, né, e cadê os protestos do Roosevelt contra isso? Então havia um trabalho escravo no Gulag e havia trabalho escravo durante a Segunda Guerra Mundial de soldados alemães, que os últimos só foram libertados em 1955, por aí, 10 anos depois da guerra. Um dos motivos da União Soviética ter conseguido se segurar depois do final da Segunda Guerra foi justamente esse trabalho forçado de 2 milhões de alemães. Foi muita gente. 2 milhões de alemães foram obrigados a trabalhar, levar os equipamentos da Alemanha lá para montar as indústrias na União Soviética e trabalhar forçado lá. Fora do Gulag, né? E cadê o protesto do Roosevelt, do Truman, do Churchill contra isso? Nada, zero, né? Fizeram vista grossa. E os nazistas também fizeram trabalho escravo contra os judeus, claro. Tinha os dois. Tinha os dois, tinha escravos católicos e tinha ex-escravos católicos. E tinha uma ascensão social enorme. Eu já visto o Chico Rei, que financiou a igreja de Santa Efigênia, lá em Ouro Preto. Isso é lenda. Isso é mentira. Isso aí não tem nenhum documento falando disso. O que aconteceu era o seguinte, o povo lá em Ouro Preto podiam, só que o problema é que eles eram fiéis às suas paróquias. Havia aquele velho conceito português de freguesia, de você ficar na sua própria comunidade e tal, ser fiel a ela e não ir no outro. Como tinha a igreja Santa Efigênia, foi feita pela Irmandade dos Homens Pretos, então eles frequentavam lá, mas não foi ela a única dos pretos, tinham outros também. Quando muitas do Rosário era feito por homem preto, não só em Ouro Preto, mas em Salvador, em outros locais. E os negros, tanto escravos ou escravos, tinham muita devoção ao Rosário. Isso daí é muito interessante. Por quê? Porque a primeira pregação em grande escala na África foi feita pelos dominicanos no Congo, no tempo ainda do Diogo Cão. Então, aí, quando o Diogo Cão levou os missionários dominicanos lá no Congo, 1400, na década de 1480, e eles converteram lá o Reino do Congo quase inteiro. Só que aí o Reino do Congo praticamente acabou, teve guerra acima de guerra, sobrou só como um pedacinho no norte de Angola. Então, muitos daqueles africanos se perderam, foram entregues ao paganismo, mas por tradição ainda tinham devoção ao rosário. Então, às vezes, eles já saíam da África com a ideia do rosário, vinham aqui para o Brasil e aí então faziam a ponte, por isso que tem o rosário, então por isso que eles eram devotos do rosário. Da primeira pregação dos dominicanos lá no século XV, uma história, né, interessante. Mas muito que você vai na Ouro Preto, o pessoal só fala bobagem, né?
Porque fala que tinha segregação racial. Imagina, o Chico Rei foi aclamado como rei, era respeitado pela autoridade civil. Ele tinha o direito de andar sob liteira. Ele foi dono de mina de ouro. E também quem fugia para o quilombo, normalmente, é que estava apostatando da fé. Né? No quilombo se voltava a praticar o paganismo africano. O quilombo de Palmares e outros praticavam o paganismo. E lá eles praticavam toda sorte de sujeiras e lá eles tinham escravos. Né? Essa é a realidade. O sonho, isso que eu falei, o sonho de todo escravo no Brasil era ter um escravo, que era a mentalidade na época, era um símbolo de status. E depois de ser livre, eles tinham todo o direito do branco. Isso é claro. Então é que o Brasil é totalmente miscigenado. O Brasil teve o Felipe Camarão, índio, enterrado com a comenda mais elevada do Império Português, que é a Ordem de Santiago. Então não tem nada. O Henrique Dias também, ele também foi enterrado com o hábito da Ordem de Santiago, que era a coisa mais alta de honra militar para um português. Os textos estão claros. Tem um documento, também citado pelo Charles Boxer, que diz que, se referindo ao rei português, o rei português não faz diferença de cor entre seus súditos, faz diferença entre quem é católico e quem não é. Aí sim tinha diferença. Agora, para católicos, não. Então, quem comenta bem sobre isso, que é o que a esquerda tem ódio, né, é o Gilberto Freire. Né? Gilberto Freire tem um longo estudo sobre a ausência de racismo no Brasil, que a esquerda odeia. Né? Mas onde ele trata mesmo é nos últimos textos da vida dele, quando ele defendeu o lusotropicalismo. Defendendo que Portugal tinha sido a nação menos racista, e, do ponto de vista de racial, a melhor nação que teve, que nunca fez distinção de raça. Esse é o que ele escreveu no final da vida dele. Acho que o movimento que foi chamado de lusotropicalismo, né, que é o que ele defendia. Racismo no Brasil é uma coisa recente. Né? Era o item racial no Brasil era um não assunto. Essa que é a verdade. Ninguém comentava isso daqui. Começou com a República um pouco, né? E depois com o Getúlio Vargas. Né? Tinha que ser. Só para fazer justiça e dizer que eu comentei muito Portugal, houve alguns momentos de perseguição racial, sim. Infelizmente, no Brasil, teve um bispo em Salvador que emitiu uma nota nitidamente racial. E também teve notas assim, documentos assim em Goa e no Oriente também. Mas foram gente de outra raça e tal. Tinha aquela coisa de pureza racial, que eu não sei de onde que veio isso. E que de pureza racial era proibido ter sangue muçulmano, negro e outras coisas. Tinha que ser só branco, europeu. Isso daí entrou muito durante um tempo entre os jesuítas, né? Mas entre os jesuítas e até nomes de vulto como o Alessandro Valignano, que foi superior lá em Macau, e até no Japão, se não me engano, ele era adepto da pureza racial. Então não vamos ser também ingênuos, foi tudo perfeito, não. Teve lei de pureza racial, sim. Na igreja, infelizmente. Então vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.